Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 9 de maio, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ontem foi o domingo do Bom Pastor e hoje, segunda-feira, essa semana, nós vamos estar acompanhando o capítulo 10 do Evangelho segundo São João, que é justamente o capítulo que Jesus afirma: Eu sou o bom pastor. E Jesus fala das suas ovelhas, e no evangelho de hoje, Jesus ele diz: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Jesus se apresenta como o bom pastor, Jesus se apresenta como a porta, e Jesus, paralelamente, vai falar do ladrão e do assaltante. E como vai dizer lá no final do Evangelho, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, existe alguém interessado nas ovelhas de Jesus. Jesus tem todo o interesse nas suas ovelhas. É tanto que no Evangelho de ontem, Jesus dizia: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Jesus tem um grande interesse nas suas ovelhas. Mas hoje Jesus está dizendo também que existe alguém que também tem interesse nas ovelhas de Jesus. E Jesus apresenta como ladrão. Quem é o ladrão? Quem é o mercenário? Quem é o lobo? É o diabo. É o diabo. Que também quer conduzir a nossa vida. Que também quer pastorear a nossa vida. Que também quer nos seduzir com a sua voz diabólica. Então, mas Jesus se apresenta como a porta. Ou seja, Jesus é o único acesso pelo qual devemos passar para recebermos a vida eterna, para ganharmos em herança a vida eterna. Jesus deseja conduzir a nossa vida, cuidar de cada um de nós. Mas veja, aqui tem um detalhe também muito importante, que inclusive no Evangelho de ontem também falava. As ovelhas conhecem a voz do pastor e não seguem a voz de estranhos. Eu pergunto para você, qual voz você tem seguido? Você tem conseguido discernir a voz de Jesus? Da voz do ladrão, do assaltante, do mercenário, do lobo? Qual é a voz que você tem seguido? Repito, você está conseguindo discernir a voz de Jesus, o Cristo, o bom pastor? Jesus veio para que todos tivéssemos vida e vida em abundância. E é essa vida que Ele quer nos dar.
mas é preciso, é necessário conhecermos a sua voz e seguirmos Jesus. Passarmos por ele, porque ele é a porta. Ele diz que eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Não existe outra porta a não ser Jesus. Jesus é o acesso para o céu. Jesus é o acesso para a eternidade. Aquilo que ele afirmou em outra ocasião, quando ele diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a porta de acesso. Entremos por essa porta, nos decidamos hoje a passarmos por ela, para vivermos juntos, unidos sempre com Ele. Rezemos pedindo que a nossa decisão seja essa, de passarmos pela porta que é Jesus, para ganharmos o céu. Que o nosso coração esteja sempre decidido. E que Deus nos dê a graça de rejeitarmos toda voz que deseja conduzir a nossa vida, mas para o caminho do mal, para o caminho da perdição. Não. A única voz que temos que seguir é de Cristo, o bom pastor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.